Shalom, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um Visão Podcast. É o podcast da MAVE Oficial. Eu sou o apóstolo Carlos, sou pastor local da MAVE Sede. E você que não me conhece, um abraço no teu coração. Deus abençoe sua vida. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, né? Aperte aí um link e envie esse link para algumas pessoas. Aperte o sininho também que aí para você receber as notificações do nosso canal, de tudo que acontece. E esse é o podcast, é uma visão do que Deus está fazendo na igreja, visão aonde a gente tem debatido aqui sobre redes, louvor, adoração, palavra. E eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus vai ministrar o teu coração nesse bate-papo de mesa e tem sido algo assim muito legal. Estar comigo aqui o meu escudeiro, pastor Paulo Vitor. Ele só vem aqui quando a gente fala de louvor, né? Olha só, isso é uma grande quando fala mentira, de louvor, hein? ele está aqui do meu lado. Olha só aí, olha Pastor só PV, aí. Deus abençoe. Yes, obrigado. Mais um dia aqui com vocês, firme e forte. Uma grande honra estar participando de mais um podcast. Tenho certeza que algo de especial desse podcast vai ser uma virada de chave na tua vida, uma virada de chave no teu ministério. E assim como cada um que chego aqui, a gente tem conversado, tem sido algo poderoso, tem deixado grandes instruções e maravilhas têm acontecido aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que está aí ligadinho aí no nosso podcast. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu companheirismo. E vamos com mais um podcast que hoje tá, olha aqui, foca em mim. Rapaz, vocês gostam, né? Foca em mim, Brasil. Vamos lá, hoje tá como, apóstolo? Hoje o nosso podcast é especial, né? Hoje tem um cara aqui conosco e eu já quero agradecer a presença dele e poder estar aqui dividindo essa mesa do podcast, estar conosco Tom Molinari. Galera, hoje, salve de palmas aí, galera. Hoje vai subir, hoje vai subir a audiência. Nível das águas hoje, Misericórdia. Eita. Pastorzão, graça e paz, obrigado por estar aqui conosco. Dá um alô aí pra galera que tá assistindo a gente. Uma honra, apóstolo, de verdade. Onde tem café a gente vem. Eita. PV, uma honra também. Obrigado, aqui, tamo junto, cara. Cara, tô aqui pra conversar, derramar meu coração e Pô, que legal. de verdade é uma honra estar aqui. Eu falei nos bastidores aqui, eu tô que nem uma criança hoje, eu tô tentando me controlar aqui o coração daquele negócio, não é nenhum, tá mais, pô, cara, Tomzão, né, cara? Tomzão, cara, que isso, cara, seja exaltado, pô, rapaz, meu Deus, mas vamos lá. Puxou do fundo do baú. Centrou, voltou podcast, voltou PV, vamos lá, apóstolo. Então, Tom Molinari, você conhece, Deus tem feito algo assim muito especial na vida dele, mas hoje ele é pastor e você vai saber um pouquinho sobre a vida do Tom Molinari. Yes. Pastor casado, tem Eita. 2 filhas, né? 2 filhos. 2 filhos. Meninos. 2 meninos. Benjamin tem 5 anos, o João tem 4 anos. Então eles têm 1 ano e 4 meses de diferença só. Que legal. A esposa, Natália. pastora também? Ainda não, mas não. a igreja Vamos reconhece profetizar, ela, né? pastora. E o Tom Molinari é filho do pastor Manuel, que esteve aqui conosco no podcast passado. Que foi falando top sobre demais o missões. podcast. A Meu galera de Deus. missões estão assim, pegando fogo. Tá pegando né? fogo, hein? E foi muito bom. Fala um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Tom Molinari? Quem é o Tom Molinari? Como foi o seu começo? Fala aí pra gente. Meu começo foi na igreja, né? Comecei musicalmente na igreja com 8 anos, já tocando bateria. Comecei tocando bateria. Ih, rapaz, olha aí, Dizem que todo mundo começa baterista e depois vira músico, né? Eu não gostei dessa piada, não. Não gostei dessa piada, não.
Pensei que só aqui tinha essa zoação, cara. Aí veio o Tom, o cara que eu falo assim, pô, hoje eu tô com meu coração, e o cara vai e fala essa. Pô, igreja. Aí vamos lá, Tom. E aí eu fui crescendo, cara, no meio da adoração ali, de maneira muito precoce até. Com 15 anos eu começo a liderar música na igreja. Com 17 já começo a liderar a equipe, o time. Uau. Então, sempre muito precoce. Por causa da necessidade, filho de pastor, fazendo, né, cruzando e cabeceando ao mesmo tempo, tendo que trabalhar em várias áreas. E aí, com 20 anos, acho que não, menos até. E aí, em 2008, eu vou para São Paulo pela primeira vez. E aí vou para estudar no Instituto Canción, que é um instituto de música e teologia. Me formei em piano lá e fiz bacharel em teologia. E fiquei 2 anos estudando lá. Foi incrível esse tempo, de verdade, porque eu era autodidata na música, né? Então, tudo que eu tinha aprendido com música e também com adoração era meio que ouvindo os irmãos. Na vivência, Na né? vivência, e pela primeira vez eu precisei basear mesmo, tanto biblicamente quanto musicalmente, a minha vida. Então foi um tempo de muito estudo. 2010 eu volto, a gente começa apoiar ali a igreja local. Eu fico 2 anos entre 2010 e 2012 aqui no Rio. Nesse tempo eu conheço minha esposa, a gente casa e eu volto para São Paulo a convite do Teófilo Hayashi para o movimento Dunamis e para Monte Sião, que hoje é Zion, né? E a gente fica por 4 anos e meio, se eu não me engano. E depois em 2015, meio de 2015, eu volto para cá, agora com a proposta de ficar mesmo na igreja local. 2017 eu sou ordenado pastor. E 2019, vai fazer 3 anos, a gente é enviado para Trindade aqui, outro bairro da cidade, para iniciar um projeto, uma comunidade do zero. E tem sido uma experiência incrível, né? Ter meter a mão na massa da igreja desde o início, sim, ver os processos acontecendo. A gente estava conversando em off, né? A diferença da itinerância para a igreja local. A igreja local, esse tempo de consolidar, discipular. Nós vamos falar sobre como ser um pastor local, mas vamos falar um pouco de adoração. Vamos. Você tem uma mentoria, você é um cara que tem ensinado uma galera sobre uma adoração genuína, uma adoração que vem do trono de Deus, né? Uma adoração da intimidade, uma adoração daquilo que vive, não aquilo que apenas você coloca numa letra, numa música, para que venha agradar as pessoas que estão ouvindo. Fala um pouquinho sobre adoração, sobre essa essência que vem de Deus, que a galera que está ouvindo a gente precisa aprender um pouquinho. Legal. Eu acho que assim, culturalmente, principalmente no Ocidente, a gente trata o culto baseado em 2 pilares, né? Primeiro é a palavra, segundo é a adoração, a música. Quando eu disser adoração, vocês entendem como música, né? Perfeitamente. E culturalmente também, não sei onde começou isso, mas eu sei que a gente é mergulhado nessa cultura, infelizmente, que a gente está tentando quebrar. Verdade. Que é a palavra a gente trata com técnica, com know-how, que cara, pra você pregar no púlpito da minha igreja, você precisa ter um curso de teologia, você precisa não precisa necessariamente ter um curso de teologia, mas você precisa ser um estudioso, você precisa se preparar, você precisa preparar um sermão, você precisa, né, agregar, você precisa trazer, além de revelação, você precisa trazer, né, uma bagagem, enfim. Porém, no que diz respeito à adoração, à música, a gente culturalmente é intuitivo. Então, a gente trabalha com a intuição, porque a gente ouviu fulano de tal liderar a adoração, a gente meio que entendeu como é que ele faz, como é que ele escreve. Você traz uma referência. Né? E aí acaba que vira um comportamento. Né? Então, por exemplo, eu, quando era moleque, adolescente, eu olhava o Cirilo, o David Kinlan, que foi bem nessa época que eu
comecei a me apaixonar por adoração, começar a compor as minhas músicas. Foi bem na época do Casa de Davi ali. Meu Deus. Então, como é que eu comecei a liderar a adoração? Por intuição. Eu ouvia eles cantando. Tinha algo genuíno espiritualmente neles que me atraía e dizia: isso é de verdade, isso aqui não é de verdade, mas isso aqui é de verdade. Então eu começava a olhar para eles e ver a maneira como eles se comportavam, né? Dava para perceber que não era um show, tinha uma centralização em Jesus, Sim. mas tudo era muito por intuição. Verdade. Se você me perguntasse por quê, eu não sabia explicar. Com 13, 14 anos, você não sabe muito explicar. verdade. Você só sabe que tem alguma coisa ali que você, se você copiar, você pode Você chegar... modelava aquele estilo. Exatamente, e você pode chegar mais próximo É. da genuinidade ali. Então a gente vai pegando ali por osmose. Assim acontece na nossa igreja, né? Os caras vão ver o ministro de louvor ministrar, os adolescentes, daqui a pouco os adolescentes estão subindo lá para ministrar também. E qual que é o parâmetro? O ministro de louvor que está ali há 10 anos fazendo Verdade. aquilo ali, mostrando como que deve ser feito. Mas pouca gente se preocupa, e assim, é aí que a gente está trabalhando com afinco por anos, em treinar uma galera mesmo, uma geração de ministros de louvor para saberem do que estão fazendo. Uau. A começar pela palavra, né? Porque a adoração, eu costumo dizer que a adoração não tem a ver com o que você quer dar para Deus. Outra coisa que é muito intrínseca dentro de nós, culturalmente falando. Deus, eu vim aqui te dar isso. E eu falo sempre, Deus não quer o que você tem para dar para Ele. Deus só quer o que Ele disse que você tem que dar para Ele. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um pré-estabelecimento bíblico de como adorar a Deus. Não é de qualquer forma. Então, a primeira coisa que a gente faz nas nossas mentorias, treinamentos, é estudar teologia da adoração. Uau. Para que a gente possa compreender o que Deus exige do adorador. Porque quando a gente fala João 4:23, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A gente acha que em espírito e em verdade é uma coisa meio solta, assim. Você fica na liberdade e faz o que você quiser. Entrega para Deus, porque ele Faz ele o quer uma que entrega, tá no teu coração. mas Ele essa tá recebendo entrega, qualquer né? coisa. Não é um padrão. É mais ou menos Davi vai pegar a arca e coloca no carro de bois. Isso, exatamente. Não é? E desde Adão, Deus vem estabelecendo a devoção. Tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra forma. Precisa ser dessa forma. Então Deus vai, no Antigo Testamento, estabelecendo padrões organizacionais, né? Tribo de Levi, sacerdócio araônico, sacerdócio levítico, a maneira como os turnos se movimentam. Depois a gente entra nos livros poéticos, né, da Bíblia, a gente percebe um padrão em Davi, um padrão em Asaf, um padrão nos filhos de Jedutum, a maneira como eles escrevem, entende? A dinâmica da adoração cultual veterotestamentária, como que a tribo de Israel, como que a nação de Israel, ela se comporta no culto, né? No culto veterotestamentário. Até quando você está lendo Salmos e você encontra ali o Selá, já encontrou isso? Você está lendo ali e de repente tem uma letrinha pequena escrito Selá. Aquilo ali é um comando de ficar em silêncio e meditar naquilo que você cantou. Então todo esse pragmatismo ele é um estabelecimento do próprio Deus para ditar um comportamento, ditar uma forma cultual de adorar, para que a gente não saia dali. Então onde está a liberdade na adoração? Vai virar um seminário isso aqui. Vamos lá, tô gostando. Onde está a liberdade na adoração? A liberdade só está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Porque fora do que Deus estabeleceu é libertinagem. Uau! Eita. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, aí a gente percebe que não tem mais a ver com um cordeiro, não tem mais a ver com uma bacia, não tem mais a ver com um móvel,
que é a arca, né? Um móvel ali de madeira coberto de ouro, mas tem a ver com o coração. Aí Hebreus 12, 28, que é um texto de adoração, o escritor aos Hebreus fala: se vocês receberam um reino inabalável, retenham a graça, para que vocês possam adorar a Deus de modo aceitável. Aí você fala, puxa, a gente está na graça. O escritor aos Hebreus está escrevendo na ótica da graça. Mas mesmo assim ele diz, na ótica da graça, que existe um modo aceitável. Se existe um modo aceitável, é porque existe um modo não aceitável. Ou seja, eu vejo um Deus estabelecendo de novo. Só que dessa vez não é mais faça assim, desse jeito. Porque isso é religiosidade. Se você faz do mesmo jeito todas as vezes, vira religiosidade. Então Deus fala, não é mais de um jeito, é com o coração. Aí ele fala, com reverência e santo temor. Eita. Aí ele termina, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quando ele diz, porque o nosso Deus é fogo consumidor, ele não está falando, eu posso consumir, matar você. Não, ele está falando, porque do mesmo jeito que eu fazia no Antigo Testamento com o cordeiro, aceitando aquele sacrifício, eu continuo fazendo, só que dessa vez com o coração. Então eu continuo consumindo com o meu fogo corações, como sinal de que eu estou aceitando aquela oferta, aquele sacrifício. Então, assim, para começarmos a falar sobre adoração, não podemos começar pelo comportamento, pelo que cantamos. Não podemos começar, mas pela intencionalidade. Porque o culto neotestamentário precisa ser com intencionalidade do coração. Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque você renova o entendimento, ou seja, se você está predisposto a passar por esse processo de renovação de entendimento, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele fala do culto racional. Então, Exato. que aí a gente chega lá, mas antes você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? É a maneira trina de Deus se manifestar no seu caráter, nos seus feitos. Você vai conhecer a Deus. Quando a Bíblia fala de vontade de Deus, não fala só do que Deus quer que você faça ou de como Ele quer que você viva. Você vai conhecer Deus inteiro, passo a passo, através da renovação de mente. E aí, esse é o culto racional. Um culto intencional. Então, se a gente vai falar de adoração, não podemos falar de forma mística. Não podemos. Precisamos falar de forma intencional. Porque levantando a bandeira da liberdade, a gente trouxe muito misticismo. Verdade. Não é? Vocês tiveram já a sensação, provavelmente já, de que o ministro de louvor está lá em cima, ele não faz a mínima ideia do que ele está cantando. Absurdo. Tipo assim, ele está dizendo, a gente quer teu fogo, teu vento, teu isso, teu aquilo. É muito subjetivo, não estou falando contra. Sim. Mas é muito subjetivo. E a impressão que eu tenho é que se ele descer e vocês pedir uma explicação bíblica sobre o que ele acabou de cantar, ele não faz ideia do que ele está falando. Está muito dentro daquilo que você começou falando, né? Os ministros pegam uma modelagem de um outro ministro, desses que estão em evidência, e ele começa a copiar aquilo que aquele ministro está falando, sem saber de fato o que é. Aí é o que eu chamo de intuição, né? A gente trabalha com uma dinâmica intuitiva. Tipo, eu acho... Aí que está o grande perigo, né? Aí abrimos uma lacuna aqui que é perigosa, que é... Quando você trabalha na intuição, você trabalha no que você acha que Deus é, no que você acha que Deus deseja receber, no que você acha que... Então, assim, você meio que projeta uma dinâmica devocional, né? Quando eu digo devocional, eu falo de devoção. Você projeta uma dinâmica devocional de um Deus que você acha que é. Aí a pergunta é, esse Deus que você adora, ele é um Deus que você meio que projetou por conveniência? Na maioria das vezes é por conveniência mesmo, tipo assim,
eu fico com a bondade de Deus, mas eu ignoro a justiça, a santidade de Deus, porque me é conveniente cantar para um Deus bom, mas não me é conveniente cantar para um Deus santo. Uau. Eita. Porque esse Deus santo, ele trabalha com retidão, justiça. Ele não quer outra coisa a não ser santidade. Então, assim, você vai projetando. É por isso que a gente ignora certas canções, a gente abraça outras, né? Porque é melhor que a gente fique com essa parte de Deus. Só que se você está lidando com esse Deus aí, esse Deus não é Deus. Não é Deus com D maiúsculo. É um Deus que você desenhou. E aí, isso é muito forte, porque Salmo 115, o salmista Davi vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, né? Por amor da tua bondade, da tua misericórdia. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? E ele diz: nosso Deus está no céu e ele faz tudo conforme sua vontade. Aí ele fala: mas o Deus deles tem boca e não fala, tem nariz, não cheiram, pés não andam, mãos e não apalpam, olhos, mas não veem. E ele diz no versículo 8: aqueles que confeccionam, né, que constroem aquela imagem, ou aqueles que devotam a adoração àquela imagem, se tornam semelhantes àquela imagem. Então, qual que é o problema de projetar um Deus a partir da sua intuição? É que você imagina. Você imagina. Então, antes da gente se conhecer pessoalmente, vocês imaginavam que eu era uma pessoa. Não por mal. É que vocês nunca tiveram comigo. Então, vocês projetavam, vocês trabalhavam na intuição. Assim como eu já conheci vários irmãos que eu admirava profundamente, que eu só via lá na internet, e eu imaginava que eles eram uma coisa. Quando chego face a face, ali na presença, eu percebo: não é bem assim. Alguns são piores do que eu imaginava, outros são melhores do que eu imaginava, né? Mas não é necessariamente como eu imaginava. Raramente alguém que você está conhecendo pela primeira vez é como você, exatamente como você imaginava. Aí está o problema de lidar com um Deus intuitivo, sem Bíblia, sem contato com a palavra, sem conhecer, pegando ali canções, olhando o ministro fazer e fazendo igual. Aí que está o problema, é que você vai projetando um Deus. E esse Deus não é o Deus de Israel. Não é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não é Deus de Davi, de Jesus. Não é um Deus que a gente projetou. E aí, qual é o nome disso? Idolatria. Porque idolatria não é eu construir, confeccionar um Deus e chamar ele de Deus, necessariamente. Isso aqui é o absurdo da idolatria, né? Isso aqui é o absurdo da idolatria. Mas a raiz da idolatria é: você projetou um Deus por conveniência e você chamou esse Deus de Deus. Você chamou essa projeção de Deus. Então tem muito mais idolatria implícita do que explícita no nosso meio. Muito mais. Nossos cultos estão cheios de idolatria, porque eles não necessariamente têm a ver com santo, com imagem, mas tem a ver com uma imagem mental de um Deus que eu planejei, que eu projetei. E é por isso que Paulo diz: vocês precisam renovar a mente. Porque o culto verdadeiro é um culto de renovação de mente. É um culto que você abre mão do Deus que você achou que era Deus para um Deus que é Deus de fato. Então, a adoração não fala sobre... E a gente não começou a falar de música ainda, né? Ainda não entramos na parte da música. A adoração tem a ver com eu conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Qual Deus? O único Deus. O Deus verdadeiro. Meu Deus. Se eu conheço e prossigo em conhecer um Deus que não é o Deus pleno na sua plenitude, que é o Deus amoroso, bondoso, mais justo, santo, pai mais juiz, né? Se eu não consigo conhecer essas multifacetas de Deus e ficar só com um ponto de vista de Deus, eu vou estar muito próximo de uma idolatria.
Eu vou estar sempre pisando, andando assim na beira de um precipício da idolatria. Então, para começar, eu diria, nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que eu brinco, né? Com fundo de verdade essa brincadeira. Tipo, você quer ser um verdadeiro adorador? Pior coisa que você pode fazer é pegar o seu instrumento. Melhor coisa que você pode fazer é pegar a sua Bíblia. Uau. Uau. Aí repete isso aí, porque isso é forte. Alô? Porque muitos levitas, né? Eles acham que na sua intimidade, né, eu vou pro meu quarto e eu vou pegar o meu instrumento e eu vou cantar. Isso aí que você falou é forte. Repete isso aí. Ele acha que a adoração dele só está contida quando ele está com o microfone ou quando ele está com o instrumento dele. Olha só que interessante, né? Eu vou repetir. Pior coisa que você pode fazer se você está buscando ser um verdadeiro adorador é pegar seu instrumento. Melhor coisa que você pode fazer é pegar sua Bíblia. Por quê? Porque eu me vi na obrigação nessas mentorias, nesses treinamentos que eu dou, presenciais ou online, enfim, eu me vi na obrigação muitas vezes de falar, mano, pelo menos por agora, para de ir pro quarto cantar. Para. Pô, Tom, você tá falando pra eu parar de ir lá? Para agora. Por favor, não faz isso. Por quê? Porque talvez você esteja indo para mais fundo da idolatria ainda. Da ignorância ainda. Você está entorpecido pela ideia de Deus, que não é Deus, como eu tenho dito aqui. Então para agora. Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa ter claro, que é um princípio, que provavelmente vocês ouviram, porque vocês mencionaram que eu participei daquele podcast lá do Madalena, provavelmente vocês tenham ouvido isso que eu falei lá. Existe um princípio que é um processo do evangelho, da palavra de Deus. E ele começa pelo seguinte, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e vai até o ponto de penetrar a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus faz isso. A Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, porta de entrada de qualquer adorador genuíno é o ouvido. Um dos meus autores favoritos, escritores favoritos, é o Bob Sword, que é um escritor de adoração maravilhoso, tem vários best-sellers de adoração. Assim, eu recomendo para todo mundo. Tive o prazer de conhecê-lo há 2 meses atrás. Ministrei junto com ele. E ele diz o seguinte, qual que é a palavra mais importante da Bíblia? Aí você já pensa, amor. Não é amor. Puxa. Fé? Não é fé. Qual que é, então, a palavra mais importante da Bíblia? Ele disse, ouvir. Uau. Ouvir é a palavra mais importante da Bíblia. Porque se você não ouve, você não aperfeiçoa nenhum desses pontos que eu falei agora. Amor, fé, esperança. Então, aquele que tem ouvidos, ouça. Então por 7 vezes no livro de Apocalipse tem escrito isso, né, essa frase. Então, assim, você precisa estar ouvindo, você precisa estar com a via de entrada aberta. Uau. Por quê? Já peguei essa chave aqui, Eita. já tá rolando aqui uma mensagem. Por quê? Porque a palavra vai fazer isso que Hebreus 4:12 diz que ela faz. Ela vem, divide a alma do espírito, juntas e medulas, e ela vem, discerne pensamentos, propósitos do coração. Ela transforma a gente. Não preciso nem dizer isso aqui. Todo mundo sabe o poder da palavra, né? Das escrituras, da palavra de Deus no homem. Como a palavra de Deus mexe, muda caráter, enfim. E aí se o menino que está atrás de ser um verdadeiro adorador ignora essa parte do processo da adoração, que é ouvir a palavra, consumir a palavra, ele não vai ter esse processo da palavra. Imagina o seu ser, sua vida, como uma tubulação.
não está entrando água. Então não está fazendo esse processo, que é mexer com a tua mente, renovar a tua mente, descer para suas emoções, tocar o teu espírito, subir para o teu coração, onde está tudo aquilo que você ama, e a boca falar do que o coração está cheio. Eita, meu Deus. Então o que vai acontecer? A gente vai começar a falar de coisas que a gente não tem relação. Não tem relação. Daquilo que não está nos Não moldando, nos exatamente, movendo. não sabe nem o que está falando. E o que é adoração? Adoração é responder, tá? Adoração é responder, reagir ao que já está acontecendo dentro de mim pela palavra. Porque se não está acontecendo nada dentro de mim pela palavra, tudo que eu digo é um falso testemunho. Não está acontecendo dentro de mim. Vira palha rápido. Eu não tenho como dizer o que Meu não está Deus, acontecendo dentro de mim. Verdade. Ontem eu estava ministrando sobre essa renovação de mente, né? E eu estava falando que pensamentos modelam comportamento. E comportamento, ele vai ativar o mundo espiritual que eu vou viver, né? Então isso que você está falando é muito forte. Por isso que eu falei, vai virar um seminário, um podcast. Dentro disso que a gente está falando, a gente entende que eu falo muito isso aqui, a gente conversa muito sobre isso. Mateus 13:19 diz que se você não entende a palavra que está sendo ministrada, a palavra do reino, o maligno vem e arranca tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Hoje, então você entende que esse versículo a gente não está falando de algo que você fala assim, eu não estou entendendo porque eu não quero entender. Mas não é entender algo que você não quer gerar esse entendimento. Ou seja, é uma prática de escolha sua, se você quer entender ou não. Mas a partir do momento que você não entende aquilo que está sendo vindo do reino, o maligno você vai permitir que o maligno venha e arranque tudo aquilo que foi semeado no seu coração. Você entende, concorda que hoje essa nova geração que nós estamos vivenciando é uma geração que realmente não está tendo esse entendimento, tudo que você está falando, e simplesmente porque vai ter um trabalho absurdo para você poder ter esse entendimento, É um trabalho. Você entende isso também? E você entende que é uma geração bem fraca, entre aspas, no meio da adoração, que é exatamente isso, né? Se um ministro hoje desce, você pergunta, e o que você ministrou hoje? Ele não vai saber te explicar. O que você me diz pode me dizer em cima disso? Cara, eu acho que nossa geração tá aprendendo assim, eu acho que Deus está fazendo algo na nação, nas nações, que é bem intencional. Acho que a gente às vezes tende a ter um olhar pessimista em relação ao que está acontecendo, né? Mas para mim, quando eu olho de cima, assim, quando eu consigo me distanciar um pouco para conseguir perceber um pouco mais o que Deus está fazendo, eu percebo, cara, tem muito curso online, tem muita mentoria, Bastante. muita gente falando qualquer coisa, verdade. Mas no meio dessa moda de mentoria, de curso, de não sei, cara, tem uma arquitetura de Deus levando a gente a amar o entendimento. A gente nunca escreveu tanto livro. A gente nunca fez tanto curso. A gente nunca teve tanto acesso à informação, e eu não estou dizendo falsa ou verdadeira, informação, como temos hoje a partir de YouTube, a partir de plataformas. Quando que nós imaginávamos estarmos sentados aqui conversando sobre um assunto tão fundamental e esse negócio ser tão acessível para as pessoas? Verdade. Porque um cara que me segue vai saber que vocês lançaram esse podcast
e ele vai mandar para um outro cara que a gente não faz a mínima ideia quem esse cara é, que vai mandar para um outro. Espero que vocês façam isso. Tá ouvindo, né? Olha aí, hein? E aí, de repente, um cara que nunca teria acesso a São Gonçalo tem acesso àquilo que a gente está falando em São Gonçalo. Ou seja, eu vejo com bons olhos isso. É necessário a gente entender o seguinte: no meio do caos, e a gente parece que a gente vê uma bola de neve ficando cada vez maior, descendo uma ladeira sem fim. A gente fala, mano, onde isso vai dar? Eu vejo uma arquitetura celestial. Eu vejo Deus fazendo isso. Deus falando, cara, eu não tenho problema com exposição do falso. Deixa aí falso, verdadeiro, tudo junto. No final que fica o verdadeiro. Verdade. Deixa aí tudo junto, deixa aí. Deixa aí o podcast Visão e um podcast que tá falando qualquer groselha lá na internet. Deixa os dois irem. No final, o verdadeiro aparece. Verdade. E, desculpe te cortar, Sim. eu lembrei do que a minha filha falou comigo. Eu tinha uma dificuldade de entrar na internet. Eu era muito crítico, né? Sim. Porque tem muita coisa, muita gente, como você falou, muita mentoria, e é muito podcast, é muita coisa, muita gente falando. E muita gente falando algumas bobagens, vamos dizer assim. E ela falou assim, ela sempre foi aquela que me incentiva. Não, o senhor tem que falar, você tem que entrar, a gente tem que mostrar a igreja, a gente tem muita coisa boa, porque quando os bons se calam, os maus vão crescer. Então, enquanto o senhor ficar calado, parado, aqueles que são ruins vão continuar se projetando. Então, faça mesmo assim. Então, você está falando de algo que o podcast nasceu aí. Né? Olha que riqueza que a gente está tratando aqui. Quando eu falei que isso aqui é um seminário, realmente é. Verdade. Olha o conteúdo que algumas pessoas que talvez não tenha esse conhecimento e vai ter esse conhecimento daquilo que você está falando. Aí, respondendo a tua pergunta, é basicamente o seguinte: me parece que nós estamos caminhando por um lugar saudável. Ainda estamos longe. É porque, assim, é com todos os santos, né? Então, tem um santo que está no ponto 0, outro santo está no ponto 10, outro santo... Ou seja, é devagar o processo. Mas me parece que a gente está avançando. Me parece que, por exemplo, tem muita loucura aí por trás de estudos teológicos, né? Muitas doutrinas, muitas linhas teológicas. Mas o fato de o jovem brasileiro tá querendo entender o que é calvinismo, o que é arminianismo, para se posicionar, para mim é saudável. Verdade. Só do cara tá, tipo, deixa eu entender. O que é isso? Deixa eu entender o que é isso. Deixa eu entender soteriologia para conseguir me posicionar numa conversa ali de amigos. Cara, pra mim tem um pouco de saúde nisso aí. No geral pode ser uma doideira, mas pra mim o fato da gente estar querendo ler livros mais difíceis, né, mais teológicos, fala de um lugar que a gente pode estar indo, que no fim das contas Deus vai transformar isso em glória, porque a gente está sendo adornado para encontrar Jesus. Então eu preciso ter esse desejo que isso esteja acontecendo, né? Então, assim funciona na adoração. Me parece que a gente veio de uma geração, anos 80, muito saudável. Asaf Ademar, Vencedores por Cristo. Tantos irmãos, assim, muito saudáveis, cantando doutrina bíblica, sã doutrina. Me parece que quando a gente chega nos anos 2000, o negócio dá uma mexida. Parece que vira um negócio assim, a gente não vai conseguir administrar, mas aí que tá. A gente vê um monte de destaque, Deus vê uma coisa só avançando. Me parece que Deus permite o falso entrar e mexer, confundir, para que ele agora venha... Porque assim, uma vez eu falei até pro Brunão lá do Morada,
A gente tava falando e ele tava falando, cara, quantos excessos, quantos extremos. Meu Deus, quanta coisa. Eu falei, cara, é importante os extremos? Porque olha só, a tensão dos extremos vai fazer a gente ficar no meio. Entende? Então quem é de Deus mesmo, quem está entendendo, olha para um extremo e fala, eu não quero estar lá. Olha para o outro extremo e fala, eu não quero estar lá também. Então automaticamente você está no centro. Entende? Então me parece que a gente está melhorando. Me parece. A gente passou muito tempo cego em relação à adoração. Isso ficava muito claro na produção das canções. Na produção das canções. Tipo, cara, cantamos muita prosperidade, falsa prosperidade. Depois cantamos muita versão americana, inglesa, australiana. E agora você vê que Deus está levantando gente para cantar a música aqui da nossa nação. Ou seja, por quê? Por quê? Porque aquilo que compomos é fruto daquilo que entendemos. Então, por exemplo, se a gente está compondo mais músicas nossas, deve ser porque a gente está passando mais por esse processo de entendimento. E aí, voltando à questão do misticismo, né? Cara, eu não vejo a hora da gente deixar um pouquinho o misticismo de lado. Quando eu digo misticismo, eu não estou falando de negativo. Em parte, o misticismo é importante. Cara, você vai ler o livro, a carta, o livro As 7 Igrejas, né, do Apocalipse, a gente vai ver um misticismo, né? Em volta de tudo. Em volta. Verdade. Tudo aponta para Deus, tudo é Deus, né? Parece que tudo que fala de Deus é Deus, ali é uma manifestação de Deus, né? Então, tipo, os 4 seres viventes, se você for estudar, cara, é Deus, é uma representação de Deus. Os 24 anciãos, tudo fala de Deus, tudo aponta para Deus, mas é muito místico. Agora, a gente ficou muito aí. A gente foi muito para esse lugar de é quase que uma experimentação. o que eu chamo de espiritualismo, né? O espiritualista, ele é esse cara que consome tudo que é sobrenatural, bom e ruim. Então o espiritualista é aquele que vai atrás da irmã da profecia, vai atrás da campanha, ele está atrás de tudo que é sobrenatural, ele está atrás. Nós tivemos uma época que os pastores estavam quase montando um tabernáculo de novo, né? Trazendo tudo de Israel e tudo... quase a arca da aliança estava no altar ali, o pessoal adorando a arca. Nós vivemos esse período. Sim, aí quando você vai ver Jesus falando numa sequência de capítulos em João, que você vai perceber, cara, Jesus está falando a mesma coisa. João 3, Jesus está falando para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aí você está falando, cara, o que Jesus está falando ali? Água e Espírito, nasce da água e do Espírito. Cara, eu preciso nascer da água e do Espírito. Aí no capítulo seguinte, mulher samaritana, você precisa adorar em espírito e em verdade. Água e espírito em verdade. É a mesma coisa, ele está falando a mesma coisa com nomenclaturas diferentes. E aí a gente tende a olhar o evangelho de Jesus muito paradoxal, assim, pô, parece que ele está se contradizendo, não faz sentido, mas quando você olha, Jesus obedece um princípio que começa, cara, eu posso soar até aqui muito fora da caixa aqui, eu não quero soar assim, mas toda vez que Jesus quer transformar alguém, ou quase todas as vezes, um padrão, existem algumas exceções no meio do caminho, mas um padrão é Jesus toca a tua mente para depois tocar teu espírito. Então, Nicodemos, Jesus poderia chamar Nicodemos e falar, você está cheio de dúvida, não sabe se eu sou o Messias, né? Senta aqui, deixa eu orar por você. Botar a mão na cabeça dele e pronto. Mulher samaritana, você está cheio de problema, de pecado, vem cá, deixa eu orar. Zaqueu sobe numa árvore, Jesus olha e fala, desce aqui que eu quero orar por você. Não, Jesus fala, eu quero conversar com você, Nicodemos, eu quero conversar com você, mulher samaritana, eu quero conversar com Zaqueu, eu quero conversar com os discípulos no caminho de Emaús, eu quero conversar.
no Monte das Oliveiras, no Sermão do Monte, eu quero sentar e conversar, falar sobre o reino. Cara, Jesus só precisava orar. Se ele é Deus, Deus abre o entendimento desse povo. Pronto, o povo já estava sendo batizado por aquela revelação. Mas Jesus obedece um padrão de, cara, primeiro a tua mente precisa pensar, para depois o teu espírito usufruir daquilo que você entendeu. Porque é quase que entorpecedor, quase que um entorpecente você se relacionar espiritualmente com coisas que você não compreendeu. Uau. Quando você vai lá... Você não, né? Quando alguém vai lá e fuma um baseado, Não, fica louco. Quando eu falei... Não, tô zoando. Fuma um baseado e fica louco, sem entender o que está acontecendo. É uma experiência sem entendimento nenhum. Tua mente virou uma terra de ninguém. Passa tudo pela tua cabeça. Cara, não é isso que a gente faz nas nossas igrejas, nos cultos? A gente canta sobre vento, fogo, furacão. A galera fica chapado, cai na vira um unção. negócio que você não... Cara, o que está acontecendo aqui? Aqui. E assim, muita gente se relaciona com os efeitos da glória de Deus, arrepio, choro, tremedeira. Mas no final, no dia seguinte, você fala, cara, o que aconteceu ontem? Esse cara não faz ideia. Porque ele se entorpeceu com o místico. Então o problema do místico não é o místico. O problema do místico é a falta de base para que o místico desça e encontre um lugar. E aí, Jesus fala sobre mente o tempo inteiro. Jesus está falando para as mentes o tempo inteiro. Jesus está falando, pregando, falando a verdade, a palavra, falando sobre ouvir a palavra. Dizendo em João 8,44, por exemplo, que o pai da mentira é Satanás. E ele usa a mentira para entrar no seu ouvido, promover aquela deformação na mente. Uau. Mexer com as suas emoções, mudar você espiritualmente, você vai vomitar. E o legal que está acontecendo aqui, que ele está falando aquilo que a gente tá pregando aqui, né? Eu só não vou falar que você está alcançando o vídeo se teu pai está aqui. Brincadeira. Mas eu acho que é essa mentalidade que Deus está provocando em nós. Porque perceba, só para eu terminar essa compreensão, desculpa, tá me alongando muito. Mas... Não, eu peço desculpa porque foi eu que te cortei. Não, mas só para... Eu tô... a cabeça tá aqui, ó. E as pautas estão aí esperando. Não, já fugi da pauta. A não pauta tem já mais. não existe mais, esquece. O papo tá tão legal que não encaixa mais aqui as perguntas e a gente vai deixar fluir. Interessante, né? Olha só. Satanás, ele não tem nada. Ele não tem nada. Ele não tem a roupa, ele não tem a música, ele não tem a cultura, não tem nada. A única coisa que ele tem é o que ele é. Jesus disse em João 8,44. Quando Satanás profere uma mentira, ele fala de quem ele é, do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, ele vem para roubar, matar e destruir. Como? A partir de um único princípio, mentira. E o processo é o mesmo para mentira e para verdade. Entra pelo nosso ouvido, deforma a nossa mente, mexe com as nossas emoções, toca a gente espiritualmente, deforma a gente espiritualmente, enche nosso coração e aí a gente fala mentira ou usa mentira para... Modela o nosso comportamento. Vai modelar o nosso comportamento. Da mesma forma, a verdade entrou, mudou a mente, mexeu com a alma, mexeu com o espírito, encheu o coração. E Jesus disse em Mateus 12,34, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, percebe que é o mesmo processo ao contrário. Uhum. Então, se a gente quer ser uma geração da adoração genuína, a gente precisa obedecer os princípios de Jesus. Depois Paulo vai falar muito sobre 3 pontos no que diz respeito à mente. Pensamento, entendimento e mentalidade. Ele ora aos Efésios, para que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e revelação. Para os Colossenses, ele chama a revelação de conhecimento espiritual.
de uma compreensão espiritual. Ele ora para que os olhos do coração sejam iluminados. Para o judeu, o coração é mente e alma. Então, olha só como Paulo vai falar muito. Ele fala, 2 Coríntios 10, 3, que as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus para destruir fortaleza. Ele não está falando fortaleza espiritual. Tudo é espiritual, mas ele não está falando de guerra espiritual. Como ele fala aos Efésios lá, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades. Ele está falando sobre um outro tipo de guerra. Ele está falando sobre guerra intelectual. Então, se nós não decidirmos hoje mudar a maneira como a gente processa aquilo que se é cantado nas nossas igrejas, a gente vai continuar modelando gente a partir da deformação. Forte. Eita, rapaz. Meu Deus. Por quê? Porque a gente não se preocupou com aquilo que está entrando, a gente só se preocupa com aquilo que está saindo. Então basicamente o ditado, né? O show tem que continuar. Então, enquanto tiver música, tá tudo bem. Porque a parte mais importante do culto é a palavra. Que eu, em parte, discordo. Também. Por que eu discordo? Não é porque a exposição da pregação ela é mais... Não, é pelo simples fato de que a mensagem, a palavra, deve estar sendo liberada, cantada ou falada. Então, quando você diz que a pregação ou o sermão é mais importante do que a música, você está falando que no sermão necessariamente precisa ter Bíblia e na música não necessariamente precisa ter Bíblia. Verdade. Então você está afrouxando o padrão. A gente só canta. Né? Né? Vai, canta aí, canta aí. E depois a palavra vem com certo. Então. Aí isso acontece. Essa mentalidade que você acha que precisa mudar. Eu tenho certeza. Então, como os pastores que estão nos ouvindo aqui, alguns ministros de louvor, como mudar essa mentalidade? Porque aí tem que ser uma mudança tanto do pastor quanto do ministro. Sim. Eu digo que o primeiro ministro de louvor, de música, é o pastor. Porque é ele que está modelando a doutrina daquilo que você vai cantar. Ou seja, implicitamente é o pastor que diz o que a gente deve cantar ou não. Não necessariamente, eu não estou dizendo para o senhor chegar lá e falar assim, isso aqui deve ser cantado, isso não. Não. Mas com a tua comunicação da doutrina, ele já vai dizer, isso aqui tem a ver com o que a gente está falando. Isso aqui não tem a ver, então isso aqui a gente não canta. Ou seja, quem define o set list é o pastor. No final. É verdade. Entende? Mas quando o pastor não define, aí se torna um problema? Se torna, claro, porque divisão não necessariamente são dois grupos de pessoas destacadas. É só, no mesmo grupo ter duas visões. Duas visões. Então, basicamente, o problema que eu mais lido com o ministro de louvor é meu pastor não concorda com aquilo que eu canto. Ou então o pastor vem e diz, eu não concordo com aquilo que é cantado, porque não faz sentido, eu não estou pregando isso, então como é que eu faço? Aí eu digo, precisa haver um processo contínuo. Se puder semanal, ok. Se puder mensal também, ok. Mas precisa ter um processo contínuo de alinhamento de doutrina. O que cremos. Porque assim, toda empresa, toda instituição, não precisa ser igreja só. Toda instituição que se preze tem missão, visão e valores. Baseado nisso, o McDonald's nunca vai vender cachorro-quente. Porque a visão deles, a missão deles não é essa. Então não tem um gerente lá de um McDonald's, não tem a autonomia de chegar, vamos vender cachorro-quente a partir. Ele não tem autonomia. Por quê? Porque já foi estabelecida a visão. E eu sempre digo, não podemos ser democráticos em relação àquilo que cremos. Não tem democracia na doutrina. Cremos naquilo que a palavra diz que cremos. Ponto. Se você não crê nisso, irmão, Deus abençoe. Vai lá para o lugar que crê no que você está predisposto a crer. Agora, enquanto você está aqui, você precisa cantar aquilo que a gente crê. Você precisa orar aquilo que a gente crê. Você precisa comunicar de maneira falada ou cantada aquilo que a gente crê.
Senão não tem conversa. Aí qual que é o problema? Ou acho que qual que é a solução para o problema, né? Vamos só expor o problema. Solução para o problema é líderes, pastores, apóstolos, profetas, seja lá quais forem, estabeleçam de maneira lúcida e saudável a doutrina. Escreve a visão. Seja claro na comunicação, porque muitos deles não são claros. Muitos deles não são claros. Sabe um exercício que eu faço nas minhas mentorias de adoração? Traz para mim a visão, a missão e os valores da tua igreja. Eu quero ver, eu quero ler qual que é a missão, valor, missão, visão e valor. Muitos deles voltam e falam, não sei. Não sabe. Meu pastor não disse. Ou meu pastor não sabe qual que é a nossa visão. Mas você não acha também que tem muitos pastores que estão na mesma visão que você falou de muitos adoradores? Eles estão modelando outros pastores e faz aquilo que os outros estão fazendo. Então, aí esse é o problema. Precisa haver uma comunicação clara da doutrina, que muitos pastores não têm, infelizmente. Não sabem o que crer. Então, tipo, existem fundamentos muito básicos. Fundamentos. Graça, salvação, ceia do Senhor, dízimos e ofertas. Cara, fundamentos que você precisa dizer. Cara, sobre isso a gente crê nisso. Por exemplo, segunda vinda de Cristo. Virou moda cantar Maranata, né? Maranata, todo mundo tem uma música Maranata agora. Mas o que nós cremos em relação à segunda vinda de Cristo? Porque precisamos concordar que existem muitas linhas teológicas sobre a volta de Jesus. Então, o que aqui cremos? Cremos nisso. Então, cantaremos isso. Então, eu tenho percebido que muitas das músicas Maranata eu não cantaria na minha igreja. Porque falam de uma vinda de Jesus numa perspectiva que eu não creio. Então, eu preciso estabelecer o que cremos. Na nossa igreja, tanto lá na casa onde meu pai lidera, quanto onde eu lidero, a gente tá fazendo uma escola teológica baseada nos nossos 10 fundamentos principais. Salvação, pecado, doutrina mesmo, doutrina, teologia. Então o que a gente está fazendo? A gente está comunicando a doutrina agora para que a gente não tenha problema lá na frente. Porque o cara que escreveu a visão do McDonald's, ele nunca mais vai precisar escrever ela de novo, porque está escrita. Então o que você precisa fazer? Você precisa, quando você é contratado lá, você precisa entrar e obedecer. Isso não é manipulação. Exatamente. Não é manipulação, a gente não está falando de manipular. O pastor não deixa eu expor minha opinião. O McDonald's não olha pro que está acontecendo no mundo e fala assim, vamos fazer o que está acontecendo. E muitos pastores são assim, eles trabalham naquilo que funciona. A igreja está funcionando agora dessa maneira, vamos fazer dessa maneira. Aí daqui a pouco mudou. Não, agora não é dessa maneira, agora é da outra maneira. E acaba trazendo confusão e não tem uma visão correta do que você está falando. E aí a gente vai... Eu acho que eu vou finalizar com isso aqui. Não, o papo tá muito bom. Se vocês quiserem, eu seminário. Se quiserem, o seminário. Mas eu tô aqui eu só tô escutando. Olha a perspectiva de Atos 2:42, que a gente usa para várias coisas, mas olha a perspectiva no que diz respeito a culto, a modelagem. A gente tem falado muito sobre modelagem. Né? Olha só, eles perseveravam juntos, unânimes, número 1 na doutrina. Por que primeiro vem a doutrina? Porque você precisa unificar. Primeira coisa que você precisa é unificar. A diferença de unidade para reunião é basicamente a diferença entre uma igreja, um culto e uma fila de um banco. Na fila do banco tá todo mundo junto ali por um bem comum. Agora ninguém se conhece, ninguém crê na mesma coisa. Tem um que é da Umbanda, outro é da igreja evangélica, outro é católico. Ninguém tá nem aí pro que o outro crê. Mas eles estão reunidos no mesmo lugar. Qual que é a diferença? É que aqui nós estamos juntos, mas estamos unidos. Mesmo pensamento, mesmo coração, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Ou seja, primeira coisa que a gente tem que fazer numa construção de uma cultura, porque a gente vai ver em Atos 42,
um início de uma construção de uma cultura. Então, o que eles começam fazendo? Eu não creio que o Espírito Santo inspirou Lucas para escrever Atos, para colocar ali os 4 pilares ali da modelagem de cultura desordenadamente, de qualquer forma. Não, a doutrina é a primeira ali. É um processo. Por quê? Porque você não pode ser um com quem não crê no que você crê. Basicamente é isso, pô. Verdade. Você não ia casar com alguém que não crê no que você crê. Então, eles perseveravam primeiro na doutrina. E depois na comunhão. Aí você consegue ser um. Na koinonia, né? Na comunhão. Aí você consegue ser um com quem crê no que você crê. Quando você é um, você enxerga as necessidades comuns. Você fala, cara, ele não tem o que eu tenho. A gente é um. Se ele não tem, eu não tenho também. Então vamos fazer o seguinte: repartir. Partir do pão, terceiro ponto. E só o último fala da manifestação, que é as orações. As orações. Só E os milagres o último ponto é oração. Por quê? Porque a pergunta deve ser uma só. O que nós estamos orando? O que nós estamos cantando? E a resposta precisa ser a doutrina, que é o ponto 1. Então a doutrina vem nos modela para que a gente lá no fim consiga orar a mesma coisa e sermos respondidos. Porque Deus não responde a minha oração, Deus responde a nossa oração. Então quando a gente obedece esse processo, cara, a gente falou pouco de música aqui, de ministério de louvor, mas pouco importa. A real é que eu digo que pouco importa se você vai cantar se você entendeu tudo isso. Porque o que você cantar está dentro daquilo que a gente crê. E aí, assim, a gente tira da conta da unção, entre aspas, né? Da manifestação, e a gente coloca mais no processo do Espírito Santo mesmo. Porque a gente responsabilizou muito o ministro por carregar o negócio. Eu vejo isso o tempo inteiro, cara. Às vezes eu subo em plataformas que eu percebo que a igreja tá sugando a mim. Tipo assim, te chamou aqui porque a gente quer que você produza esse negócio tem que aí. Provocar alguma coisa. Tipo, né? eu me sinto um X-Men. Assim, tipo, sai de mim. Né? Não. Se eu consigo obedecer esses fundamentos, eu tiro um pouco do peso, não da responsabilidade, porque o ministro de louvor tem que ter aquela responsabilidade, todo mundo sabe. Exatamente. Mas eu tiro um pouco do peso dele ser o provedor da unção. Aí eu torno o ambiente da adoração um ambiente de construção. Porque agora todos os irmãos estão construindo juntos. Todos os irmãos estão partindo do mesmo princípio. Então agora não é a ministração à igreja, que não deveria ser. Deus estabelece lá no tabernáculo de Davi levitas, cantores, ministros, porque foi quebrada uma aliança lá no pecado. Porque a real é que todo ser humano sem pecado deveria ser um ministro. Então eu tiro a responsabilidade do líder ministrar a igreja. Cara, eu preciso ministrar a igreja, eu preciso ter algo para a igreja. Não, cara. Sim, você precisa ter, mas tipo, a base, inclusive bíblica, não é essa. Eu, como líder de adoração, sou um facilitador da ministração da igreja ao Senhor. Então eu me torno dispensável, se for preciso. Porque eu estou facilitando. Então eu tiro dos ombros dos cantores gospel a responsabilidade deles produzirem. Então quando eu subo lá, ou na minha igreja, ou em qualquer outra igreja, para ministrar, para liderar, eu subo mais para liderar do que para ministrar. Então a minha cabeça funciona. Eu preciso liderar esse povo para ministrar o Senhor. Eu não posso ministrar o povo o tempo inteiro. Por quê? Se eu ministro o povo o tempo inteiro, eles se acostumam com alguém me ministrando sem que eu tenha a responsabilidade de ministrar o Senhor. Verdade. Sendo que o sacerdócio basicamente é
nós ministramos ao Senhor. Ponto. Você levar a igreja a uma adoração a partir de. Né? Porque senão os ministros estão olhando a gente e vai falar assim, então eu vou cantar, virar as costas lá e eu vou cantar aquela canção que tá que eu canto no quarto e vou embora. E é muito pelo contrário, apóstolo. Muito pelo contrário. Eu responsabilizo mais o líder ainda, porque agora ele não é só um ministro, porque ministrar, entre aspas, é fácil. Liderar que é o problema. Porque a gente vai ver muito... Liderar, que você diz, aqueles que estão junto com você naquele momento da adoração, você leva eles junto àquilo que você está produzindo para Deus. A condução, Exatamente, é a condução. né? Aquilo que eu tô vendo, né? Não, então, assim, não uma forçação de ministrar. Faça isso, levanta a mão, isso e aquilo. Eles começarem a olhar a sua adoração e eles acompanhar você para você chegar até o Santo dos Santos. E a gente vai ver vários adoradores que não são líderes de adoração em cima do palco. E aí são essas pessoas que viram as costas, que responsabilizam só a igreja. Tipo assim, você não veio aqui me ver. Você não veio aqui... eu não tenho nada para te oferecer. Cara, já ouvi várias vezes isso. Eu não tenho nada para te oferecer, faz aí. Aí, tipo, a igreja fica, beleza, mas não foi você que foi estabelecido para estar aí em cima? Eita! Você precisa liderar a gente. Então, a partir da escolha bíblica, doutrinária das canções, a partir da maneira como você canta as canções, a partir da revelação bíblica que você tem das músicas, do contato com o divino a partir daquela canção, e também da liderança dinâmica, né? Cara, vamos lá, adore a Jesus, vamos juntos, cante repetindo, caindo, subindo, parando os instrumentos. A dinâmica ali que a gente sempre conhece. A partir daquilo ali o teu trabalho é te tornar cada vez mais invisível. Então, na prática quando eu estou liderando, eu estou fazendo um trabalho gradativo para que você não precise de mim lá no final. Porque se eu terminei com a sensação de que você ainda precisa de mim lá no final, eu não cumpri minha missão. Nem sempre é culpa minha, às vezes é culpa da igreja. Mas tem um problema. De qualquer lado tem um problema. Então é necessário que a gente aprenda a liderar a adoração a partir de tudo isso que eu disse. Agora, se nós obedecermos esses princípios, percebe que fica mais leve? Percebe que a gente não põe na conta do místico? Fica mais leve. Por quê? Porque o líder de adoração está perto do pastor. O pastor está ciente daquilo que está sendo cantado. Agora, a mensagem cantada não é do ministro, é da igreja. É do pastor também. Eu amo o fato de que, na minha igreja, eu faço parte da escolha das músicas. Então, quando o ministro sobe lá, ele não sobe sozinho. Ele não sobe para ficar na... Porque várias vezes eu passei por isso. Eu subia por minha conta. E o pastor ficava me olhando, ó. Se errar, depois a gente conversa. Já era. Vai lá. E eu me sentia assim, caramba, eu tô sozinho aqui, cara. Tô sozinho, tô por minha conta. Mas esse pastor é teu pai? Porque ele tá olhando ali Não, assim. não é. Não é, não. Hoje, eu deixo os meninos tranquilos, tipo, de fazer um discipulado preventivo. Tipo, tem que erra agora aqui, ó. Vamos construir o setlist. Então, às vezes ele me manda 4 músicas. Eu falo, cara, essa aqui tá aqui por quê? Me fala por que eu deveria crer nessa mensagem aqui. Ixi, como assim? Aí quando ele subir lá, ele sobe com a nossa mensagem. Aí é maravilhoso. Gostei disso. Gostei disso, hein? Quando ele subir, ele sobe com a nossa mensagem. Aí eu respaldei. Então ele pode liderar em paz porque ele tá com aquilo que a gente pré-definiu. Biblicamente, doutrinariamente, enfim. Me ajuda aí, tá? Ajuda aí. Não, o pessoal pode confundir, né? Não tô reclamando aqui do nosso Não, é outra parada, é outro igreja, negócio. não. Já é algo que a gente já tem construído já Que bom. nos bastidores, né? Então, por isso que é bom quando a gente tá falando a mesma língua, a gente tá
construindo Até mesmo pessoal aqui não achar que é uma ideia só nossa, né? A gente está criando É porque às vezes algo a gente genuíno, acha que algo é loucura, é aquilo que mas é não, verdadeiro, exatamente. que a gente está tentando ensinar para eles. Agora, eu gostei muito dessa colocação que você fez de ministrar e liderar. Queria que você falasse mais um pouquinho, mas o pastor Paulo Vitor vai dar um alô para a galera que está assistindo a gente rapidinho. Aquelas pessoas que são os nossos colaboradores, que nos ajudam aqui no nosso programa. Existe um pessoal bem importante para que esse podcast dê continuidade. Além dessas pessoas, você também pode ser um colaborador desse podcast, fazendo com que a propagação seja muito maior. Não somente com os compartilhamentos, mas com a sua contribuição também. Então aí na tela vai estar passando, se você quiser contribuir para que a gente possa melhorar mais esse podcast, aí vai estar aí passando aí embaixo o local onde você vai poder fazer esse Pix, mas queremos falar dos nossos parcerias que têm sido extremamente essencial para nós. Vamos falar da Smart Car, que é um seguro de carros, onde você vai ter um preço legal, vai ter algo especial, um atendimento personalizado para você que quer proteger o seu carro. Hoje, nos dias de hoje, fica impossível você andar com seu carro ou com sua moto que não tenha um produto de qualidade, uma proteção de qualidade. Então, vai lá, procura a Smart Car, vai ter um atendimento personalizado. Mas, se você não tem um veículo para proteger, você precisa de um veículo. Então, a gente tem o quê? A Passeio Veículos, para você adquirir um carro top, com preço legal e o atendimento, querido, melhor ainda. Vai lá na Passeio para você poder escolher qualquer carro lá que tem lá na disposição e que vai caber no seu bolso. Adquiriu o carro, fez a proteção veicular, quer dar uma repaginada no seu carro? A Expert, querido, a Expert vai fazer aí uma repaginação no seu carro, dar um polimento, fazer um tratamento. E que de tratamento e repaginação eu entendo bem, né? Fizeram lá uma estética no meu carro que ficou muito legal. De bola, ficou top. Muito legal. Tem carro? Tenho. Tem, né? Quando quiser fazer aí uma upgrade aí no seu carro. Uma repaginação na Expert, que é a nossa estética automotiva. E se você, cara, fez tudo isso, bateu aquela fome, rapaz, hoje eu tô garoto propaganda mesmo, hein? Bateu aquela fome, você vai aonde? Na Star Grill. Fala aí, meu apóstolo. Batata recheada. Já comeu batata recheada? Da Star Grill, não. Eita! Alô, Star Grill? A gente já falou, hein? Patrocina nós. Star Grill, cadê aquela Vou te mandar batata? meu endereço, Star Por Grill. favor, cadê aquela batata na hora aqui do podcast pros nossos... né? Hoje seria um dia especial, né? Trazer aquela batata recheada. Mas se de repente não gosta, né? Muito carboidrato, tem aquela picanha na pedra. Olha. Pode ser também. Eita, rapaz. Aquela picanha na pedra. Olha só, hein? Isso aí. Deus. E aí a gente come isso aonde? Já que não vem aqui, a gente tem que ir lá, né? A gente vai lá, tem aqui no Pátio Alcântara, no Shopping BR. E em breve estaremos aí... estaremos como se fosse meu, olha aí, ó. Tô entrando na parceria, Star Grill. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ficou a dica, mas vocês que sabem. Então estaremos em outros lugares também para poder fazer esse aproveitamento dessas delícias que é a Star Grill. Obrigado, Star Grill. Amém. Voltando aqui, estamos quase chegando no final. Rapaz, não tô querendo terminar esse podcast. Também não. Tá bom demais. Vamos dividir em dois, né? Liderar e ministrar. Fala mais um pouquinho sobre isso. Gostei nisso que você falou. Também. Eu acho que assim, a palavra ministro precisa ser... precisa entrar numa abrangência maior para todos os santos. Porque como a gente disse há pouco, o sacerdócio ele é universal a todos os santos, né? Uhum. A partir da nova aliança. Na antiga aliança não, mas a partir da nova aliança todos somos sacerdotes
1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, agora nós somos todos sacerdotes. Judeus, gentios, brasileiros, cariocas, gonçalenses, somos todos sacerdotes. Então todos somos ministros. Eu não estou aqui diminuindo a unção daqueles que sobem na plataforma, de maneira alguma. Porém, se a gente consegue compreender o ministério ao Senhor sendo de todos os santos, isso facilita a construção demais. Facilita muito a nossa construção eclesiástica ali do processo da igreja. Imagina se você dá autonomia para um cristão ter sua vida com Deus. Muitos pastores monopolizam essa vida, essa devoção da comunidade. Então, você só pode ter comunicação com Deus a partir de mim, né? E muitos de nós até compreendemos errado a questão do sacerdócio. O pastor é o sacerdote da igreja, o pai é o sacerdote do lar. Isso não está tão correto assim na construção. No entendimento veterotestamentário, antiga aliança, sim. Existiam cabeças sacerdotais sobre famílias. Agora, na nova aliança, somos todos sacerdotes. Então, você imagina que você tem filhos? Tem uma filha. Quantos anos ela tem? Tem 12. Ela já é uma sacerdotisa do Senhor. Então, imagina você já construir um princípio de sacerdócio na vida da tua filha. Ela nunca vai ter dependência emocional ou espiritual em você, nem em qualquer pastor. Ela vai poder construir sua devoção numa ilha deserta, se ela cair lá de paraquedas. Ela vai poder construir sua vida com Deus lá, em qualquer lugar. Então, ministério... outra coisa importante também, apontar aqui. Ministério é trabalho. Ministério é trabalho. Ministério é trabalho. Eita. Ministério é trabalho. Então, ministrar é trabalhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso faz com que o ministro, entre aspas, que a gente costuma chamar de ministro, ele tenha uma responsabilidade sobre o seu trabalho, sobre o seu exercício. Não está mais na hora, e agora eu vou pegar um pouquinho mais. Pode pegar pesado, pode pegar pesado. Passamos do ponto do ministro de música não saber mais tocar música. O cantor não saber cantar, poxa. Nós não estamos desesperados em voluntários para o Ministério de Música. Eles precisam ser qualificados. Eita. Você não contrataria alguém para sua empresa se ele não tivesse qualificado. Toda vez que você contrata alguém por dó, o que acontece? Você toma na cabeça. Dá ruim. É isso que a gente faz. A gente tem dó do irmão ali que canta mais ou menos. Chama ele pra frente, chama ele pra cima pra cantar. A gente precisa de alguém pra cantar. Meu sonho é entrar no Ministério de Louvor. A gente não precisa de alguém pra cantar. A gente precisa de alguém pra trabalhar. Necessidade. Acaba tendo algo pela necessidade daquilo que você está precisando. Porque isso ministério é trabalho. Ministério é sinônimo de trabalho. Não estou falando que ministério aponta... Não, ministério é sinônimo. Sinônimo. São palavras sinônimas. Então, o ministro precisa ser tanto o ministro comum, o ministro sentado lá, o sacerdote comum, ele trabalha. E aí entra uma questão importante, né? Quando a gente centraliza a administração na gente, nós isentamos o ministro de trabalhar. Eita. Entende? Então, assim, o que a igreja vem fazer no domingo? A igreja vem descansar em cima do nosso trabalho. Não pode ser. Não pode. Os irmãos precisam lotar esse salão aqui para trabalhar junto com a gente no domingo. Uau. Pelo que trabalhamos? Pela mesma coisa que os levitas. Pela mesma coisa. Pela presença de Deus constante. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por quê? Por que ele não se apagará? Não é porque Deus vai manter a chama acesa ali o tempo inteiro. Não. É trabalho do sacerdote.
Uau. Uau. Se ele não se mexer para manter a chama acesa, vai apagar sim. Não é uma promessa de Deus que o fogo não se apagará. É Deus falando, se o sacerdote fizer seu trabalho, a chama não apaga. Não apaga. Uau. Que isso? Então, Cortar lenha, pegar lenha, tirar Exatamente. é que dá o nome daquilo que fica ali queimando depois? As cinzas. As cinzas. Ele tinha que ter esse trabalho dessa limpeza, né? e aí, E isso é forte. O que tem acontecido? A gente lota o nosso curso de domingo com pessoas que vêm cruzar os braços e ouvir a gente trabalhar. Vai lá, ministra aí. Vim só para receber. Ninguém vem para receber na igreja. Igreja não é lugar de receber. Igreja é lugar de dar. Receber em casa, no devocional. Uau. Mas a gente não responsabilizou o cara. A gente não disse que ele é um ministro. Então, se a gente não diz que ele é um ministro, ele não ministra em casa. Ele só ministra na igreja quando tem um ministro para incentivar ele ministrar. Então, a gente está criando... Vai ser uma expressão meio forte, mas... A gente está criando vagabundos espirituais. Meu Deus. Que são pessoas que não trabalham na hora do trabalho. Eita. Né? Porque na hora... Mas isso acontece também com alguns ministros. Sim. Não é o nosso caso aqui, mas a gente fez essa desconstrução aqui, né? O ministro subiu no altar na hora do louvor, o ministério de louvor, e eles adoravam. Aí acabou, né? Ou não tão de escala naquele culto, ele está sentado ali de braço Porque cruzado, é uma cultura, né? esperando. Eu não estou ministrando, então eu estou lá na lanchonete. Hoje eu não na estou hora do ministrando. louvor. Não faz o menor sentido no Faz. contexto. Hoje eu não estou de Não faz, escala. não tô de Tem escala. aqueles que não vêm nem no culto. Eu não estou de escala, eu não vou no culto hoje. Hã? E aí é difícil, aí não tem como. E aí, assim, é uma reconstrução de cultura. Porque isso é cultural. Aí, se você diz para o ministro, que é o ministro que a gente chama de ministro, que ele é um líder, aí muda tudo. Porque eu gosto de chamar o líder de música de líder de adoração. Por quê? Porque se você estabelece, pastor, um líder de jovens, você não estabeleceu um líder de jovens, você estabeleceu um líder. Na tua igreja ele é um líder. Ou seja, o líder de louvor é o líder da igreja. Que é outra coisa que a gente exclui o líder de louvor da liderança da igreja. O líder de louvor precisa ser líder da igreja. É por isso que o meu líder é o pastor. Muito Auxiliar. bem, sim. Muito bem. É isso mesmo. Por quê? Porque primeira coisa que ele precisa entender, eu não sou líder de adoração, eu sou líder. Então eu preciso fazer o trabalho no pré de liderança. E eu digo, cara, pra mim, todo líder de música, cantando ou tocando, precisaria ser líder em uma outra área, liderar uma célula, varrer um chão, fazer uma outra coisa. Pra ele não achar que ele é o talento dele. Algo exclusivo. Não vou botar a mão na massa ali, porque eu sou Líder. músico. Eu sei, porque pô, e a gente vê isso toda hora, né? É verdade. Vê isso toda hora. É igual um líder de outro setor, líder de jovem, né? Aí ele acha que domingo ele não é líder. Porque o culto de jovem é sábado. E ele é só líder sábado. Não é nesse sentido que você está falando? Nesse sentido, também. E aí, quando passa para a ministração, quando entra no âmbito do culto ali, a gente precisa perceber uma coisa. Ele lidera a dinâmica da presença de Deus, cara. Uau. Aí o buraco é mais embaixo. Ele lidera a dinâmica da presença de Deus. Então, o que para mim é um líder de louvor? É um organizador de ambiente para que a presença de Deus seja liberada de forma organizada. Então, o líder de louvor, ele é comprometido com a organização espiritual do ambiente. Então, ele precisa ter a bagagem espiritual, musical
teológica, doutrinária. Ele é alguém que deve ser qualificado para aquela obra. Aí você pode dizer, puxa, Tom, mas está pegando pesado, sabe por quê? Porque é difícil, cara, ter uma igreja onde o cara que está liderando, ele lidera sabendo o que ele está fazendo. Porque assim, qualquer igreja precisa de ministério de música. Então, qualquer plantação de igreja iniciou com a necessidade de ter um ministério. E a necessidade é um problema às vezes, né? Porque como você disse, você tem que empurrar a gente para dentro porque você tem necessidade de fazer o negócio acontecer. Mas eu vou te dizer, vou dar um testemunho meu aqui, tá? Eu fiquei 2 anos de violão e voz na igreja, tendo músicos. Porque eu achava necessário que antes que a gente sentisse a necessidade, a gente estabelecesse princípio. Então eu gastei muito tempo falando, cara, a igreja desesperada, quando que a gente vai ter bateria na igreja? Fica tranquilo, agora a gente vai ter violão e voz e a gente vai ensinar sobre adoração. A gente vai entender o que a gente está fazendo. Porque quando entrar a bateria, o povo já sabe o que fazer com bateria ou sem bateria. E se um dia a gente perder o baterista e não puder ter um culto com bateria, a gente vai adorar da mesma forma. Porque a gente construiu princípios. Não foi necessidade. A gente precisa ter uma banda completa. Não precisa nada. Na real, a gente não precisa. A gente só precisa de um violão e voz, um teclado e voz. A gente só precisa disso. Claro que vai melhorando. É bom ter uma banda, é óbvio. É óbvio. Mas a gente precisa de ter um líder que sabe o que está fazendo. Um adorador genuíno. Canções bíblicas e cristocêntricas. E uma igreja disposta a adorar Jesus. É só o que a gente precisa. Vai dizer lá na China, na igreja clandestina, que eles precisam de uma banda. Os caras não têm nem instrumento. Eles não precisam. Eles vão dizer, não, a gente está 10 anos aqui. É óbvio que quando os músicos entram, né, a gente distribui as responsabilidades de liderança de adoração. Então, olho para trás, eu não vejo só músico. Eu vejo ministros ao Senhor. Mas eu não vejo só ministros ao Senhor, eu vejo líderes junto comigo. Então, eu distribuo essa liderança. Mas, se a gente estabelecer como padrão a necessidade de ter uma banda, a gente nunca vai ter uma adoração genuína. Nunca. Por isso que tem gente que dá louca aí, bota todo mundo no banco e fala, vamos voltar a ter violão e voz, pra vocês aprenderem o que é adoração. E eu não invalido isso. Muitas vezes é necessário. Entende? Então, tipo, a glória da liderança é que aquele que está lá em cima liderando, ele viu primeiro. Né? Ele viu primeiro. Ele sabe onde... Ele tem um radar de Cristo ligado. Então, ele sabe apontar para Jesus. Então, ele sabe dizer, Jesus está lá. Vamos todo mundo para lá. Entende? Então, o cantor, adorador que não é líder, ele não necessariamente vai ter essa responsabilidade. A gente vai ver vários desses aí, que são adoradores, não tô duvidando da genuinidade da adoração dele. Ele só não sabe apontar para Cristo. Gente, tá lá, ó, vamos todo mundo lá. Ele fica ali como se ele estivesse no quarto dele. E eu me irrito um pouco com gente assim. Então somos dois. Não é para trazer o quarto pro culto de domingo. Não é. No quarto você faz coisa do quarto. No domingo você serve a igreja, você trabalha, você tem um trabalho. Então, a minha ministração de adoração é muito consciente. Apesar de, claro, a presença de Deus está ali, a gente está sensível. Mas é muito consciente. Eu tenho um trabalho para fazer. Quando que eu sou só um adorador? Quando eu terminei meu trabalho. Já viu aquele culto que o líder ministra e de repente a presença de Deus varre o lugar e daqui a pouco ele larga o violão para um lado, ele cai para o outro. Ele é mais um adorador como todo mundo. Mas antes disso ele não pode cair no chão. Não pode. Antes dele ter cumprido o trabalho dele, ele não pode. Enquanto houver gente fria, existe a necessidade de ter um líder são.
Lúcio. Deus. Enquanto tiver menino... Eu disse que isso aqui virou um seminário. Rapaz. Enquanto tiver menino espiritual, enquanto tiver... Né, ele precisa de um trabalho consciente, cara. Tem gente que ainda não foi. Tem gente que ainda não chegou lá. Eu tô trabalhando para que eles vão. Como? Cara, se precisar mudar a música, se precisar... Enfim. E aí tem várias ferramentas. Né? Não vou entrar aqui no mérito das ferramentas. Existem várias ferramentas para você liderar a adoração de maneira saudável. Mas é necessário entendermos a diferença entre ministro e líder de adoração. O ministro ministra ao Senhor e à igreja, sim, mas o líder ele organiza o ambiente, ele não deixa desorganizar de qualquer forma. Porque a sensação que eu tenho de muitos ministros de louvor é que eles estão ali cantando, mas eles não têm a necessidade de pegar na mão do cara e levar até Cristo. E muitos dos irmãos vão precisar serem pegos pelas mãos, porque são gente que se converteu há 2 meses atrás. Um dia eu tava falando sobre isso e o cara da mentoria levantou a mão e falou: na minha igreja, a gente é uma igreja madura, não tem ninguém imaturo lá. Todo mundo sabe adorar. Aí eu falei: isso revela o quanto que tua igreja é imatura, porque não tá ganhando ninguém pra Jesus. Eita! Não é? Essa foi forte. Uma igreja madura é uma igreja de gente imatura. Meu Deus. Não é? Verdade. Enquanto tem gente imatura, É. tem gente, a igreja é madura. Por quê? Madura. Porque tá ganhando gente, tá ganhando. batizando gente, tá discipulando gente. Então se você fala, não tem ninguém imaturo na minha igreja, todo mundo é maduro. Então sua igreja é imatura. Uau. Fechou as portas, não entra ninguém, agora é só a gente. É uma tribo, né? Não, Meu Deus. é um clã. Então, Eu, estamos chegando assim, no final. Aposto, na moral aqui, ó, eu já fiz isso aqui, ó. Já não tem mais nada. Mas uma última pergunta aqui pra gente fechar, né? Eu acho que o nosso tempo aí já estourou. estourou. Mas. Eita! 1h30 já. Eita! Tá. Vamos finalizar. Você viaja muito, né? Hoje menos, porque Menos, agora é pastor local, né? Bem menos, na verdade. Mas dentro dessa sua caminhada aí, conhecendo muita gente da adoração, você viu muita coisa esquisita. E você acha que o Brasil está construindo esse nível de líderes da adoração? Você acha que o Brasil ainda tem jeito na adoração? Eu acho. Sim, a gente vê muita coisa esquisita, assim, o tempo inteiro. Mas a gente vê um aumento significativo das salas de oração, de irmãos que cuidam cantar a palavra. Eu tenho percebido que o movimento de oração, ele é um movimento que contribui muito para a edificação de algo saudável. O IHOP, que é a casa de oração lá em Kansas City, é uma... Maravilhosa. E é um espelho, né? E tem modelado a maneira como a gente tem visto culto, né? Então, esse movimento de orar a palavra, que a gente chama de harpa e taça, né? É um modelo muito sustentável e tem moldado. E eu acho que, assim, com o passar do tempo, os excessos vão tornando a gente mais criterioso. Depois que você experimentou excesso, você viu o excesso do teu lado, você vai ficar de olho mais aberto. Né? Verdade. Então, por exemplo, depois que você viu cachês altíssimos, shows pirotécnicos, você vai ter mais cuidado com quem você convida na tua igreja. Verdade. Deixa eu Não tomar é? uma água. Não é? Esses dias um pastor disse pra mim: cara, você viu lá fulana de tal, falando de uma ministra de louvor, veio na nossa igreja, na sede, fez isso, fez aquilo, foi de ridículo e tal. Aí eu falei: pastor, a culpa é de quem? De quem convidou. Aí ele: o que você quer dizer com isso? Eu falei: cara, você deu o microfone na mão da pessoa, seja mais criterioso. Aí eu até usei o exemplo, eu disse assim: você teria coragem, pastor, de
pô, essa menina aí que veio na tua igreja pra pregar? Não, pregar não, óbvio. Ela pode cantar, mas ela não pode pregar. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Tá vendo? O padrão é alto pra pregar, mas o padrão é extremamente baixo pra cantar. Só que ela tá pregando, ela tá exprimindo doutrina, ela tá falando o que ela acredita. Ela não tá mentindo pra vocês. Lá no pré-contato, né? Ela disse, ó, é isso aqui. Quando você abriu lá o YouTube pra ouvir a música dela, você já sabe o que ela produz. O que ela tá cantando é o que ela é. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então o que você esperava diferente do que você viu no YouTube? Né? E às vezes o critério dele foi só para ter público no seu evento. E é muito rentável convidar uma pessoa do naipe dessa pessoa que eu tô aqui falando. É muito rentável para quem convida. Muito, muito rentável. Muito. Então, tipo, o preço que essa pessoa cobra é alto, mas o lucro é mais alto ainda. Então tá tudo bem. Beleza. Tá tudo em casa. Encheu a igreja, né? Tá tudo certo. Gostei. Encheu a igreja não, encheu um estádio de futebol. 30 mil pessoas nessa ocasião. Então, tipo, é muito rentável. Então, depois que você vê excesso, você fica mais criterioso. Eu falei pra ele, cara, abre o olho um pouco. Não convida mais gente assim. Dá uma lida na música da pessoa. Perceba se ela é bíblica. Porque eu acho que é a primeira coisa que você precisa ver. E a gente não tá tão preocupado com isso. E aí, nessa falta de cuidado, vaza muito excesso mesmo. Mas eu acho que quem é de Deus aprendeu com os excessos. Né? Quem é de Deus olhou os excessos e falou, não quero. Preciso ser mais criterioso, mais equilibrado. E aí, obviamente, a gente vai melhorando a maneira com que a gente lida com essas questões. Então, para mim, sim, a gente está melhorando muito por causa dos excessos do passado. Então, a gente não quer ir voltar lá. Então, a gente tá melhorando. É que, assim, a gente estava falando em off, né? Como todo dia nasce muita coisa, por causa da democracia da mensagem, qualquer um pode expor, a impressão que a gente tem é que é muita podridão, é muita coisa ruim, muita coisa rasa. Mas no meio dessa muita coisa rasa tem muita coisa boa. E aí você tem que garimpar. Tem muita gente que não tá aqui, mas tá aqui, ó. Que, cara, gente de Deus, de igreja, de doutrina, de santidade. Tem pastor que tem igreja, que tá na igreja domingo tomando a ceia. Exatamente. Né? E dizima, né? Tem muitos aí importante, que né? fica voando aí. Posso entrar numa pergunta? Eu sei que o senhor fez uma última pergunta, mas uma pergunta agora de pastor levita para pastor levita, né? E é a última. Como é esse trabalho? A gente entende hoje, né, que um trabalho local ele precisa ser feito da melhor forma e com uma total excelência, né? A gente sabe, como você já falou, e seu pai já contou um pouquinho do testemunho de vocês, você já veio desse berço, né, de entender a importância do trabalho local. Fala um pouquinho, pastor, da importância de um trabalho local hoje para você poder exercer exatamente a construção de um legado e você deixar esse legado para essa geração hoje. Não só como levita, mas como você falou, um sacerdote geral. Eu digo que a construção de qualquer cultura, seja ela qual for, ela parte de 3 princípios, né? É basicamente como criar um filho. E eu tô com 2 pequenininhos, né? 5 e 4. Então, eu tô bem nessa fase de construir cultura. Porque, fatalmente, eles serão um reflexo daquilo que eles ingeriram, né? Consumiram. Então, para mim, a construção da cultura é dividida em 3 pontos. Pensamentos, entendimento e mentalidade. Isso fica muito claro no que diz respeito à igreja. Por exemplo, primeira coisa que eu preciso fazer meus filhos absorverem são os pensamentos.
eu não quero exigir dos meus filhos que eles entendam a Bíblia. Eles não estão na fase de entender ainda. Mas eles estão na fase de pensar. Então nessa fase você fala, onde Jesus está? Está no céu, no coração. Onde o Espírito Santo está? Está aqui. Ele não faz ideia do que ele está falando, mas ele está pensando. Entende? Faz ideia do que ele está falando. Não entende. Não é hora de entender. É hora de pensar. Então eu instigo pensar. Vai chegar uma hora que ele vai parar de só pensar e começar a entender. Então Jesus morreu na cruz para me salvar do meu pecado, porque eu não sou bom, eu tenho uma natureza ruim, quando eu te respondo, desobedeço, não quero comer na hora, não quero ir para a escola, eu estou manifestando essa natureza ruim. Ele está entendendo. Está entendendo. Para que quando for a hora, ele manifestar mentalidade. O que é uma mentalidade? Mentalidade é quando o seu pensamento, quando o seu entendimento virou prática. Quando você vai numa igreja referência e fala, cara, a mentalidade daquela galera é diferente da nossa. Como é? É o estilo de vida deles, é a maneira como que eles entendem, que se tornou prática agora. Então é dividido em 3 pontos. Então numa construção de uma cultura de adoração, por exemplo, talvez a gente está querendo fazer a igreja ter uma mentalidade de adoração sem que eles nem tenham pensado em quem Deus é. Talvez eles não pensaram ainda nem no que eu comecei dizendo sobre a projeção intuitiva de Deus. Esse podcast aqui já rolou um monte de mensagem. Já chegou a 3ª. Meu Deus. Entende? Tipo, a gente quer que eles respondam, por que a igreja não canta? Por que a igreja não adora? Minha igreja não adora. Pô, isso o tempo inteiro. Minha igreja não adora. Pensamento, entendimento e mentalidade. Porque eles nem pensam em Deus, cara. Eles nem pensam em Deus. A real é que não pensa na semana. Quando chega no culto tem 1h40, 2 horas para pensar em Deus. Comparado à semana inteira é muito pouco de tempo de concentração em quem Deus é. Não forma. Não forma. A compreensão genuína de Deus não é formada na mente de alguém que gasta 2 horas por semana pensando em Deus. Tirando o fato de que muitas igrejas no culto não falam sobre Deus. Falam sobre a vida do cara, motivam a pessoa. As músicas são sobre bênção. E aí o cara não pensa em Deus também na hora que deveria pensar. Ou seja... as mensagens fazem que as pessoas pensem neles mesmo, como eu melhoro. Né? Como eu melhoro minha vida. Enfim. E aí... a gente precisa começar a fazer as pessoas pensarem em Deus. Como? Muda as músicas, tira as... Não vocês, né? Mas se alguém tá me ouvindo que tá numa igreja, que a igreja só canta bênção, para de cantar bênção um pouco. Canta sobre quem Deus é. Ele é. Ele não faz. Ele é. Ele é. Depois você canta o que ele faz. Quando você entender, você canta o que ele faz. Hoje você precisa cantar quem ele é. Porque você precisa pensar nele. Deus é. Santo, justo, digno, enfim. Ele é. Vai chegar a hora da gente, ou enquanto a gente está construindo, está pondo pensamentos, Paulo fala aos Filipenses 4:8, né? Tudo que é honesto, tudo que é justo, que isso ocupe o pensamento. Ele está preocupado que a galera ponha pensamentos para dentro. Por quê? Porque o conjunto de pensamentos vai virar entendimento. Então, enquanto você está construindo pensamentos, você está também criando plataformas de entendimento. Que plataformas são essas? Cara, faz workshop de adoração, faz conferência de adoração, faz vídeos curtos, vocês têm estrutura para isso aqui, faz vídeos de 5 minutos falando, hoje eu estou aqui para falar o que é adoração. E posta isso no canal da igreja, no Instagram. Hoje eu estou aqui para falar sobre adoração no culto. E faz uma série de 10 vídeos sobre adoração. Faz o povo entender o que é adoração. E esses 2 processos repetidos... Tô aqui, a mente tá borbulhando. Esses 2 processos repetidos, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa entender, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa entender, vai construir daqui 10 anos, não amanhã, isso é verdade, uma mentalidade. Daqui 10 anos sua filha não vai ter dificuldade de liderar a adoração na sua igreja.
Não vai. Ela vai entrar no culto, ela vai começar a cantar e a igreja só vai. Por quê? Porque a igreja agora é uma mentalidade. Aí quem vier lá de São Paulo para conhecer a Alcançando Vidas, vai falar, nossa, que igreja. Olha a mentalidade dos caras na adoração. Eu preciso levar isso para minha igreja. Aí vocês vão falar, então, vocês precisam de pensar, entender e ter uma mentalidade. Uau. Meu Deus. Fechou assim. Fechou com chave de ouro, hein? Meu Deus. Tom, obrigado. Foi uma honra. Obrigado. Foi honra. Se quiser fazer a parte 2 aí, eu tô aqui. Vamos Que para parte isso, 2. vamos pra parte Com 2. certeza. Com certeza. Obrigado Obrigado. por atender aí o convite. Agradeço ao seu pai que fez essa ponte, né? E obrigado, cara, que você seja esse canal de Deus aí para colocar essa mentalidade na mente dos adoradores, que você seja um canal de restauração para esses altares que estão em ruína, que Deus te use, Deus tem te usado, né? Que Deus continue te usando com essa mentalidade, que levante outros, Tom Molinari, com esse pensamento, com essa mentalidade. Eu tô saindo desse podcast como se estivesse numa conferência, numa escola. Verdade. Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastor Paulo Vitor. Obrigado. Tá aqui Obrigado, do meu lado. galera. E Obrigado. as últimas considerações aí do Tom, olha para aquela câmera lá e Quero agradecer, Uma palavra aí. primeiramente, o apóstolo, PV também. Quero agradecer a galera que me ouviu aqui, me deu esse espaço. E minha intenção é equipar mesmo os irmãos da adoração para isso. E se você quer saber um pouquinho mais daquilo que a gente está fazendo, vai lá no Instagram, Tom Molinari, e você vai ficar sabendo um pouquinho mais. fala aí o seu Instagram pra galera. Tom Molinari. Tom com N. Vai aparecer aí na tela aí. É, Tom com N, porque muita gente escreve Tom com M. É verdade. Mas é Tom com N. E aí você vai achar lá os conteúdos, enfim. Amém. Obrigado aí, pastor Manuel, que tá ali atrás. Bastidores. Lucas, Galera da Thiago, equipe aí. Alô, galera dos produção. bastidores, Deus abençoe. A menina do café, esqueci o nome. Valesca. Valesca, obrigado pelo café. E é isso aí, gente. Eu tô saindo desse podcast aqui. Que podcast. cheio, Eu falei cheio. pra vocês que era um negócio de peso. Quero agradecer também o restaurante lá por mandar lá pra minha casa a picanha. Vai chegar. Até me engasguei, ó. Ó, Star Grill tá ouvindo, Alô, né? Star Ó, Grill. vai mandar ali a picanha pra casa do Tom. Ele manda o endereço pra você. Pode ser hoje à noite, não tem problema. Deus abençoe, queridos. Semana que vem a gente está de volta por mais uma visão, podcast. E hoje a visão foi profunda, né? Acho Foi que abriu a frenética. visão aí de muita coisa. Meu Deus. Deus abençoe. Próxima sexta-feira estamos de volta. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de mandar esse link para 2, 3 pessoas. Olha, você precisa mandar esse link para um início de louvor, Verdade. uma galera que você conhece. Verdade. Porque hoje foi forte. Forte. Obrigado, beijo no teu coração, Valeu, graça gente. e paz. Tchau, tchau.